Ótimo, obrigada. Tá bom o som? Tá? Tá ótimo, Lu. Tá ótimo, tá ótimo. Então tá ótimo. Boa tarde a todos. Eu vou estar apresentando, então, uma reflexão, na realidade, acho que um momento para a gente refletir um pouquinho sobre o contexto do ensino problematizador e, e quais os desafios e perspectivas que, a partir das pesquisas que eu tenho realizado, eu tenho observado e gostaria de compartilhar com vocês. Pode estar passando? Então, esse trabalho, ele surgiu dos contextos das pesquisas que eu tenho realizado, sobretudo a partir da publicação do modelo ModThink, que foi um dos resultados do meu doutorado, e que a partir de então eu comecei a aplicá-lo em sala de aula e coloquei como algumas metas, dentre as quais aqui eu coloco 3, que primeiro era avaliar a aplicabilidade, né, os resultados da aplicação desse modelo em âmbito acadêmico, uma vez que na defesa da tese ele havia sido validado por especialistas da área, né? Então, validar no contexto acadêmico, na sua aplicação real em contexto acadêmico. E também avaliar o uso das ferramentas de design e técnicas de criatividade para a exploração da modelagem, num contexto prático acadêmico. Então, essas 2 etapas, elas estão concluídas, e eu vou apresentar alguns resultados. A partir desse, surgem novas demandas, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui, a partir também de um outro projeto de pesquisa que eu vou fazer menção aqui. Pode estar passando. Nesse contexto, então, o objetivo aqui hoje é estar apresentando os resultados desses 2 itens que eu mencionei e que junto a gente possa estar refletindo sobre os desafios e perspectivas da problematização dos distintos conteúdos de ensino-aprendizagem de modelagem, tanto bidimensional, seja no manual computadorizada, digital, ou a tridimensional, voltadas tanto à dimensão técnico-criativa quanto técnico-produtiva da modelagem, atrelada ou não a contextos projetuais. Eu acho que a gente viu, né, os trabalhos anteriores, e todos nós, acho que direto ou indiretamente, estamos vivendo o ensino remoto, né, decorrente aí do contexto educacional da pandemia de Covid-19. Nesse contexto, eu acho que o momento é oportuno, com o contexto da pandemia na área educacional, veio também uma nova certeza, uma certeza que nós precisamos, sim, de novas metodologias, de flexibilidade metodológica, didático-pedagógica, do relacionamento com as diversas interfaces tecnológicas, e que o professor, sobretudo, né, o professor ele está incluído também nesse processo de novas aprendizagens. Pode passar. Então, aqui o modelo, por que eu coloco ele aqui? Porque só para relembrar que todo o contexto proposto nesse modelo, que está publicado, tem a referência no final, ele decorre de uma situação-problema, ou seja, da problematização de uma questão focal de direcionamento, seja para ensino-aprendizagem ou para um estudo em específico de modelagem. Pode passar. Nesse sentido, então, voltando lá aos 2 tópicos que eu, juntamente com as alunas bolsistas e integrantes dos projetos de pesquisa, desenvolvemos no ano de 2019, então, um trabalho de pesquisa quantitativa que possibilitou investigar a aplicação do modelo ModThink em 22 projetos acadêmicos,
Projetos esses que aplicaram a ferramenta no contexto acadêmico. Então, inicialmente, realizou um levantamento das situações problematizadoras dos alunos de modelagem, né? Analisou-se as contribuições das ferramentas de design e técnicas de criatividade utilizadas pelos alunos em cada fase do modelo, mapeou-se os critérios estabelecidos pelos alunos a partir dos requisitos que eles tinham no contexto de projeto deles, e analisou-se o processo de construção da modelagem foi ancorado pelas atividades prévias, das fases anteriores à execução da modelagem. E se o mesmo se deu com o uso ou não de ferramentas de design e técnicas de criatividade. Pode passar. Então, ainda nos procedimentos metodológicos, foi produzido um quadro de análise metodológica. Neste quadro continha a contextualização de cada projeto desses 22, a descrição dos problemas de design e dos problemas de modelagem elencados, dos requisitos de projeto e eventuais restrições de cada um dos grupos, e no mesmo quadro havia ainda uma divisão de cada fase do modelo, que subdividia, indicando qual ferramenta e técnica de criatividade havia sido utilizada e qual foi, e o que possibilitou fazer uma análise da aplicação dela em uma fase determinada. Por fim, atribuiu-se uma pontuação de 0 a 5 para cada fase, considerando a análise realizada. Então, todo esse quadro de análise metodológica, ele possibilitou a gente mapear e fazer uma análise que é bem mais aprofundada do que eu estou apresentando aqui, que inclusive a gente vai publicar na íntegra num periódico. Pode passar. Então, aqui, os gráficos mostram o resultado quantitativo e, ao mesmo tempo, que possibilitou também trabalhar com as análises qualitativas, que mostra, nesse primeiro quadro, a análise de 14 mini-projetos, que foi o projeto primeiro semestre do ano letivo 2019 do segundo ano, que tinha o foco em trabalhar com segmento de sleepwear feminino. E o segundo, que foi analisado 7 projetos integradores do segundo ano, realizados no segundo semestre, voltado ao público infantil. Pode passar. Então, dada a abrangência e flexibilidade do modelo, ao analisar os resultados da aplicação prática deste e das ferramentas de design, elencou-se outras questões. Como é que esse viés metodológico, que foi bem recebido pelos alunos e de fácil aplicabilidade por eles, poderia ser inserido nas disciplinas de modelagem dos cursos de design de moda, se a maioria dessas disciplinas, suas emendas são estruturadas de forma instrucional e tradicional? Quais seriam os desafios para romper, então, com os paradigmas instrucionais e tratar o ensino-aprendizagem de forma contextualizada e problematizada? Pode passar? E aí, nesse sentido, a partir dessas indagações, que são decorrentes desse resultado da pesquisa, nós propusemos um novo projeto de pesquisa no âmbito da instituição, cujo título é Identificar problemas e produzir soluções de modelagem do vestuário sob a ótica do modelo ModThink, rompendo paradigmas tradicionais de ensino. Então, neste projeto que ele está em andamento, estão todos os professores efetivos da área de modelagem neste projeto, para que a gente possa fazer esse mapeamento, tanto na modelagem plana, quanto tridimensional, quanto na básica avançada, de todas as séries. Então, neste projeto, nós estamos reunindo conteúdos de modelagem das ementas de outros cursos de design de moda, e nós classificamos pelas notas do ENAD, analisando os potenciais desse conteúdo para aplicar no modelo, sobre a ótica das teorias que dão sustentação para o modelo. Vamos classificar esses conteúdos considerando a dimensão criativa e produtiva, as modalidades de ensino, a integração ou dissociação ao projeto, técnicas bi ou tridimensionais, meio, planos ou computadorizado, e as fases do modelo todo ou desmembrado. E aí, com base nisso, nós vamos
está trabalhando, então, na identificação dos problemas a partir dessas classificações. O resultado é, que a gente espera, né, estruturar e propor estratégias de ensino-aprendizagem sob a ótica contextualizada e problematizadora. Pode passar? Então, nesse sentido, a reflexão que a gente traz é que o enfoque, para trabalhar com o enfoque problematizador, a gente está, ao mesmo tempo, trabalhando com questões mobilizadoras e orientadoras de processo de ensino-aprendizagem, que nós precisamos levar o aluno a superar um determinado obstáculo nessa proposição de um problema de modelagem, que a definição do problema de modelagem, ela fornece um repertório interpretativo. Então, é com essa ótica que nós, docentes, também temos que trabalhar. Na sequência, pode passar. O momento de formulação do problema, ele possibilita que o professor possa trabalhar o ensino-aprendizagem, né, as propostas, de uma maneira nova e não familiar, buscar um problema inexplorado, identificar lacunas existentes, pensar no interrelacionamento entre conceitos, métodos, técnicas de ensinos diversos, analisar de maneira sistêmica os contextos pelos quais se criam demandas de ensino de modelagem. E, a partir destes contextos, identificar perspectivas que possa atender requisitos, seja técnico, criativo, produtivo, estético, ergonômico, funcional, entre outros, considerando ambas dimensões da modelagem. Pode passar? Então, são muitas as variáveis... Simar, desculpa interromper, é que faltam 3 minutos. Tá ótimo, estou finalizando. São muitas variáveis que envolvem o ensino da modelagem, por isso é importante que, ao pensar na problematização, num enfoque contextualizado, o docente tem que pensar primeiramente qual é o seu objetivo de ensino. E aí, analisar os conteúdos de modelagem a partir dos componentes desse problema. E esses componentes podem, inclusive, ser desmembrados em subproblemas, né, decorrentes de um problema maior, né, subcomponentes de ensino. Pode passar? A conclusão é que a abordagem contextualizada e problematizadora, ela é uma perspectiva concebida como uma atividade construtora de saberes significativos e ela é amplamente utilizada no design. E os elementos metodológicos de design vão ao encontro de toda a teoria da abordagem por competências defendida por Perrinot, que é a que eu adoto, né, no próprio modelo, e que, ao tratar a modelagem sobre essa ótica, permite seu aluno explorar um conjunto maior de possibilidades de solução, construir uma base de conhecimento técnico, criativo e produtivo, e ainda escolher, dentre as técnicas de modelagem existentes, a qual, né, mais eficientemente contribuirá com a resolução do seu problema específico a ser resolvido. Pode passar? Nesse sentido, então, para a adoção de novas posturas didáticas, pedagógicas e metodológicas, requer, conforme esse autor, nem vou pronunciar aqui, o distanciamento dos padrões iniciais como uma condição necessária para pensar com originalidade. Então, na realidade, eu fecho com essa citação dizendo do quanto, para mim, tem sido importante tentar colocar isso em prática. Sobretudo agora, analisando nossas emendas no contexto do ensino remoto. Tem sido desafios diários. Então, que a gente possa distanciar de padrões pré-estabelecidos e sermos flexíveis a novas possibilidades para a área de modelagem. As referências e obrigada pela atenção.